Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Jornada Cast, que é o podcast da CBN Floripa, que tem um oferecimento de Ibagi, Zita, Forte Atacadista e Cassol. Eu estou aqui com o meu colega Paulo Henrique Freitas, que normalmente no dia a dia vocês estão acostumados, já eu chamo de PH Freitas. Tudo bem, PH? Tudo certo. Olá, Rodrigo Faraco, para todo mundo que está acompanhando também aqui o Jornada Cast. Um prazer estar aqui ao teu lado e também do nosso convidado, né? Então, vamos apresentar o nosso convidado. Eu nem sei como é que eu vou apresentar esse convidado, sabe por quê? São muitas credenciais. São. Estamos recebendo o Betão, ex-zagueiro, que jogou no Corinthians, veio da base do Corinthians, encerrou a carreira no Avaí, de 2016 a 2022 esteve no Avaí, encerrando a carreira no Avaí, que depois já teve uma experiência como diretor de categorias de base no Avaí, no Fortaleza, já foi diretor técnico do Náutico, comentarista mais recentemente também em algumas transmissões pelo Brasil. E eu sei que ele também é corredor de rua, inclusive Essa é nova. me coloca inveja nos tempos que ele publica no seu Instagram. Essa daí não estava na minha pesquisa não, viu? Betão, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Faraco, muito obrigado pelo convite, PH, é um prazer estar com vocês aqui. Fiquei surpreso porque é o primeiro programa que eu venho que não me apresentam pelo meu nome, né? Porque eu acho muito estranho quando as pessoas me chamam pelo meu nome. O famoso Herbert Amancio. Pois é. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela belíssima apresentação e vamos tocar esse papo no Jornada Cast, vai ser um prazer. Betão, como é que tá a vida agora pós-futebol, com todas essas experiências que você já experimentou? Parece assim, muita coisa para um pouco tempo, né? Porque 2022 para 2025 a gente tem 3 anos e o Betão já teve em categoria de base, já teve em futebol profissional, já experimentou esse lado daqui, o lado das câmeras. Como é que tá essa vida? Faraco, assim, como tudo que eu faço na vida é tudo muito intenso, assim, né? Eu logo me aposentei em abril de 22 no Avaí, dia 30 de abril foi meu último treino. E uma semana depois eu apresentei 2 projetos pro Júlio, presidente, na questão. E aí já inseri nas categorias de base. Não tive nem férias, não tive nem tempo para aproveitar assim, a aposentadoria. Aí fiquei 1 ano e meio no Avaí, mais ou menos, como coordenador técnico das categorias de base. Quando o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, entrou em contato para que eu pudesse estar indo para o Fortaleza, né? E assim, o Fortaleza vive um momento muito bom, mesmo que nesse ano, desportivamente, não vai bem, mas institucionalmente Fortaleza é uma potência. E aí aceitei a proposta, né? O presidente Marcelo Paz conversou com o presidente Júlio, né? E aí eu aceitei a proposta, mas eu deixei sempre bem claro, e também sempre foi o meu ideal, trabalhar em futebol profissional. E quando o Marcelo Paz me chamou, eu falei, pô, presidente, a minha ideia é trabalhar em futebol profissional e tal. Ele falou, olha, no momento aqui a gente tá precisando da base. Eu falei, cara, pela camisa, pelo momento, eu acho que vale a experiência. Fui, e quando eu estava lá, 6 meses após a minha ida ao Fortaleza, o Náutico me chamou. Eu falei, poxa, vou trocar o Fortaleza pro profissional. Eu falei, cara, eu vou trocar o Fortaleza pelo Náutico, né? Náutico numa Série C, né? Numa Série C, num momento assim, difícil. Conversei em casa, conversei com a minha esposa. Falei assim, você só vai saber se vai dar certo se você tentar, né? E como sempre foi seu desejo de trabalhar no departamento de futebol profissional. E aí eu fui, né? Fui com a cara e com a coragem, né? Lá era a função de diretor técnico, que debaixo do meu guarda-chuva ficava futebol feminino, futebol de base e o futebol profissional. E lá, só que assim, o Náutico é um clube estatutário, né? É um clube muito difícil de se trabalhar, muita gente para opinar, muita gente para olhar funções, né? Para determinar situações. Para ter uma ideia, tinha uma pessoa que cuidava do CT, que não fazia parte da diretoria e tudo que ia fazer tinha que conversar com ela, mas enfim. Então a minha chegada lá era com o novo presidente também, que tinha acabado de assumir. E aí esse pessoal que é da parte estatutária não viram com muitos bons olhos, porque era uma função que não se existia no clube, e aí estava se investindo dinheiro num profissional que talvez aos olhos dele não precisavam, né? Porque já tinha o executivo de futebol, tinha o gerente de futebol, e eu vim como diretor técnico. E aí, é uma função muito comum na Europa, mas que o Brasil não assimilou ainda. E muito menos lá no Náutico, porque assim, um clube que estava num momento difícil, né? Série C. E aí quando eu chego, houveram muitos questionamentos sobre a minha função, sobre a minha chegada. E aí o time já estava montado, ia começar a Série C, a disputa da Série C. E aí quando o Náutico não consegue os resultados desportivos, aí houve até uma certa polêmica numa entrevista que eu dei lá, porque eu falei assim, olha,
eu vou cuidar da área extra-campo para organizar a instituição, né? Os resultados não tem muito a ver com o meu trabalho. Daí o pessoal falou, pô, como os resultados têm a ver com o seu trabalho e tal. O pessoal não entendeu muito a fala, porque assim, o executivo de futebol já havia montado o elenco, já estava tudo montado. Então eu cheguei para estruturar a parte extra-campo. E aí quando o Náutico não consegue a classificação, né, por um ponto, aí o presidente ele demite toda toda a cadeia do futebol. Isso, que é os remunerados, ficam somente os estatutários. E engraçado que quando o presidente me chama para fazer a demissão, ele fala, pô, Betão, o que eu vou fazer agora vai muito contrário à minha ideia, mas se você continuar aqui eu não vou conseguir trabalhar. Ou seja, ele estava me demitindo não pelo trabalho, mas sim por uma pressão externa. Que a gente conhece do dia a dia do futebol. Mas assim, foi uma experiência muito boa, né? Eu vivi o mundo da gestão do Avaí, que é completamente diferente do Fortaleza, que é completamente diferente do Náutico. Então essa bagagem que eu recebi no mundo do futebol foi de muita validade. Betão, aproveitar e te perguntar, tu contou toda essa história, agora falando depois da tua aposentadoria, como foi trabalhar com futebol como gestor e não como um atleta, né? Mas depois disso tu ainda teve toda uma trajetória também recente do outro lado, analisando agora futebol de fato, né? Como é que é pra ti agora? Como é que tu tá? Qual é o momento que tu tá se encontrando na tua vida agora e como é que é fazer essa nova jornada com o futebol? Eu sempre gostei de me comunicar assim, sempre. Né? Tanto que vocês fazem uma pergunta, eu respondo em 5 minutos aqui. Eu gosto dessa questão de você trocar ideia, de você debater. E foi meio que natural essa transição para esse lado da comunicação, porque eu sempre gostei. Só que o convite recebeu logo depois da minha demissão do Náutico, né? O pessoal da TNT me chamou, falou, pô, Betão, você não quer vir comentar o Paulistão com a gente? Eu falei, não, cara, eu tô focado na gestão do futebol, não quero misturar as coisas, né? Pode ser que eu passe uma mensagem equivocada pro mercado, dizendo que eu larguei a gestão do futebol, agora eu vou pra comunicação. E aí a pessoa que me convidou falou assim, pô, Betão, muito pelo contrário, você vai estar na vitrine, você vai estar comentando, as pessoas vão conhecer mais a sua história. E aí eu conversei com a minha esposa e falei, vou. Cara, e assim, achei sensacional esse lado, sabe? Porque assim, a gente como atleta, a gente tem uma visão do que é a comunicação. E quando você está inserido no contexto, você vê que não é tão daquela maneira que a gente pensa que é, né? E por ter tido a vivência, acaba sendo uma experiência muito prazerosa, né? Porque você consegue ter muitas vezes feeling mais rápido do que está acontecendo, você consegue ter uma noção mais exata do que realmente está acontecendo. E eu fazia a transmissão do campo. Exato, isso que eu ia te perguntar, porque eu acompanhei, era uma experiência diferente, você estava embaixo no campo. Isso, né? quando o Corinthians era mandante, eu fazia no campo. Daí quando era na casa do rival, eu ia pra cabine. Porque várias vezes eu tive algumas conversas com profissionais, ex-jogadores, técnicos, e eles me diziam assim, ó, aqui embaixo eu vejo tudo. Aqui é a minha área. Lá em cima, onde vocês ficam, eu não vejo nada. E é uma visão completamente diferente, né? E pra vocês, de repente, é ao contrário. Vocês precisam ver de cima. Pra nós, embaixo, a gente não vê. Isso, em cima, a gente vê tudo. E foi muito legal, porque você sentiu o cheiro da grama, você vê a galera no aquecimento, até arrepia falando, porque é bacana, que daí você se sentia um pouco pertencente àquele ambiente, sabe? Aí você vê a galera aquecendo, o pessoal vinha te cumprimentar, e assim, mas foi uma experiência muito legal. E o momento que eu tô, como você perguntou, assim... Eu tô um profissional do mercado, né? Assim, eu não vou falar para você que eu abandonei a gestão ou vou seguir o call de comentarista, eu tô no mercado, né? A gente sabe que agora esse final de ano e o início de ano tem muita transição, tanto na comunicação a gente percebe que tem muitas mudanças e nos clubes também, né? Tô estudado, tô experimentado, então a gente tá aguardando. Então deixa eu entrar numa pergunta de bastidores. Porque, pelo que eu entendi, o teu foco ainda é o futebol profissional como dirigente. Sim. Durante o processo eleitoral recente do Avaí, você pode confirmar ou não. Sim. A informação que eu recebi é que uma das chapas, que foi a chapa perdedora, a chapa 2, do Renan Schlickmann, chegou a conversar contigo, te sondar para que pudesse voltar ao Avaí num projeto ligado ao departamento de futebol para os próximos anos de gestão. Como é que foi isso aí? Não, aconteceu. E aí? O que aconteceu foi o seguinte, me fugiu o nome agora. Daniel Araújo me chamou para que eu pudesse estar indo ao escritório dele para conversar, para falar sobre o Avaí, né? Eu falei, vou com o maior prazer, né? Daí quando eu cheguei lá, a gente bateu um papo, falamos sobre... Ele contou a história que eu não o conhecia, ele contou toda a história dele.
E aí o pessoal da Chapa 2 estava numa sala ao lado, né? Ele falou, vamos lá. O Renan e o Rudinei Raulino. Não, tava acho que só o Renan. O Renan e um outro pessoal que fazia parte da Chapa. Que eu acho que são os familiares do ex-presidente João Nilson Zunino, que eram apoiadores da Chapa. Não, eram outras pessoas. Eles não estavam, que acho que é o Gabriel Zunino e... Isso, não, a não Gisele. estava, Gisele. Tava o Luciano Correia, tava uma outra turma lá. E aí, sentei com eles ali, bati um papo, entendi o projeto deles, né? Mas o que eu deixei sempre bem claro para eles, que eu falei inclusive, né? Que eu não apoiaria chapa nenhuma. Que eu escutaria, né? Se fosse... se eles, no caso, fossem eleitos, quisessem me chamar, eu estaria disposto a voltar a trabalhar no Avaí, com prazer, né, enorme. E no dia seguinte, o Bernardo Pesce também me chamou para ir no escritório dele, né? Para trocar uma ideia também, para entender o projeto. E aí, só que quando eu fui na Chapa 2 lá, o pessoal eu tinha uma foto com o pessoal pela gentileza da presença. E aí eles colocaram a foto um dia, no início da semana, como se eu tivesse... Deu a conotação de que eu estivesse apoiando a Chapa 2. E daí eu tive que fazer um vídeo na minha rede social para deixar bem claro que eu não estava fazendo apoio político nenhum, que eu tirei a foto por gentileza. E eles postaram lá, mas não... E também não tinha nada certo de que você assumiria o Avaí? Não, foi uma sondagem, né, um questionamento. Daí eu falei, cara, é justamente essa dúvida que as pessoas ficam. Você está trabalhando ainda na gestão, não está? Vai na comunicação? Eu falei, cara, se tiver oportunidade, falei tanto pro PS como pro Renan. Se tiver oportunidade, é óbvio que é um prazer poder voltar a trabalhar no Avaí. Mas não teve nada de martelo batido, não. PH. Aproveitar e perguntar pra ti, a gente tá falando de Avaí, então, como é que tu se sente de 2016 até 2022? Tem mais acesso pelo Avaí do que muito clube tem na história, 16, 18 e tem 21. Tem 3 acessos, 2 campeonatos catarinenses, então dá 19, pra dizer... 21. É o zagueiro com mais partidas disputadas pelo Avaí. Como é que tu se sente com esse abraço da torcida, essa identificação? Até porque tu fez de Floripa a tua casa também, né? Desde a minha chegada, assim, foi muito prazeroso estar aqui em Floripa, né? Fui recebido muito bem, né, por todos, assim, e quando eu falo prazeroso, e não só pelo lado do Avaí, é legal quando você sai também e vê torcedores do Figueirense, por exemplo, pô, Betão, você é gente boa, aquela coisa toda, pô, gostava de você e tal. Até porque existe o personagem do Betão Manezinho também, né? A gente brinca assim, esse personagem, na verdade, não é nem o personagem, cara, porque assim, eu gosto de estar em lugar e aprender sobre o local, sabe? Sim. E quando eu vim pra cá, assim, quis aprender tudo, né? Forma de falar, forma de viver, a cultura local. E isso acho que fez com que eu cativasse mais as pessoas e eles pudessem observar que eu não estava aqui somente de passagem, né? Como você falou, são 271 jogos, o zagueiro que mais vestiu a camisa, o 6º da história do clube que mais vestiu a camisa. Foi legal ver a transformação que o Avaí teve de 2016 até hoje, né? Muita coisa mudou no Avaí para positivo. É claro que tiveram coisas que ainda hoje o Avaí bate cabeça, né? Questão financeira, por exemplo. Desde 2016 é a mesma situação. E vocês que vivem o Avaí muito mais tempo que eu, pode dizer que até antes disso já houve essa situação. Tanto que quando eu chego aqui eu tinha dificuldade para alugar apartamento. Porque os pessoal das imobiliárias perguntavam, você é jogador? Sou, do Avaí, então a gente não aluga. Porque com medo da gente não pagar o aluguel. Então tinha esse medo, sabe? Então a gente vê que é uma situação que se arrastou até agora, que tá essa situação que o Avaí vive hoje. Mas institucionalmente, o Avaí acho que deu um salto muito bacana, né? A gente até em estrutura também, né? É isso que eu tô falando. De repente, assim, as pessoas falam muito sobre a gestão do Júlio. Desportivamente, financeiramente, realmente... tá nítido que não teve o resultado esperado. Mas institucionalmente, se você entrasse no Avaí na chegada do Júlio, e agora é outro clube. Categoria de base também, né? Que tu mesmo... categoria de base também, mas eu digo assim, você vai na academia do clube, poxa, tem materiais assim que não tinha quando eu jogava. Você vai, de repente, no CT... Os próprios campos de treinamento ali. Tem campo sintético que não tinha. Né? Até a questão administrativa do clube tem um outro perfil. Né? Então teve essa questão desportiva e financeira que não teve o resultado esperado, mas tem essa questão de estrutura que isso também ajuda muito o clube posteriormente. Então acho que teve essas mudanças aí que eu vejo o Avaí hoje num patamar diferente institucional, mas ainda estou pensando em pedras antigas. Vamos falar um pouquinho, tentar contar algumas histórias desses acessos.
Eu já vou querer falar contigo também sobre salário atrasado, que você viveu isso de perto, mas deixa isso aqui reservado. Deixa na caixinha. Deixa reservado. Primeiro vamos contar as histórias. Teve o time de Monstrão de 2016, você chegou no meio da caminhada, ali na virada do turno para o retorno. Depois o acesso com o Geninho em 2018, os títulos estaduais 19 e 21, aquele acesso... como é que eu vou dizer? Muito emocional de 2021, né, com uma virada em cima do Sampaio Corrêa. Qual é a grande história que tu guardas desses períodos todos, dessas conquistas todas com o Avaí? Assim, você fala assim, é legal porque eu sou emotivo demais, assim, eu vivo tudo, como eu falei, intensamente. E você falando assim, bem rápido as coisas na cabeça. Eu acho que cada ano de acesso teve a sua história bacana, sabe? Aquele grupo de 2016, né? Quando eu chego aqui, eu lembro que a mídia e a própria torcida falava que era o pior time da história do Avaí, que é o pior elenco, nunca tinha... Mas estava lá embaixo também, sim, né? Não, mas falava com razão, porque não tinha muito jogador de nome, era tudo uma molecada sonhadora, né? Quando eu cheguei, tava acho que em 16º, alguma coisa assim. Eu tinha acabado de perder para o Bahia na abertura do retorno por 3-0 e tava ali ou 16º ou 17º do... Esse foi a primeira vez, você falou, eu lembrei, foi a primeira vez que eu fui pro banco, né? Eu fiz uma, acho que era Olimpíadas que teve, numa parada das Olimpíadas. Isso, nesse dia do jogo do Avaí com o Bahia, era a final Brasil e Alemanha da Olimpíada. Isso, então, eu cheguei bem nessa pausa. Daí eu treinei uma semana, o Silas falou assim, pô, Betão, vai pro banco. E o Marquinhos também foi pro banco, o Marquinhos tava voltando de lesão. Daí falou assim, ó, vocês dois vão pro banco, de repente, como tiver o jogo, a gente coloca vocês. Mas tava um frio na ressacada, mais um frio. Foi ali que eu conheci o Vento Sul. Foi esse dia. Tinha até cobertor no banco de reserva. Eu falei, o que eu vim fazer aqui, cara? Eu saí lá da Europa na neve. Mas já tinha o Dinamo de Kiev. Então, mas justamente foi sair de lá pra vir aqui pra Floripa, pra passar frio, cara. E aí a gente tomou de 3-0 aquele jogo. Daí não entrou nem eu, nem o Marquinhos. E aí quando o Silas caiu. E aí interessante que a gente foi, depois do meu primeiro jogo como titular, foi contra o Sampaio Corrêa. Lá, que daí o Evandro vai como treinador, o Claudinei tinha acabado de chegar. E aí a gente ganha o jogo de 2-1, né, na minha estreia. E aí o João Felipe, aquele grupo era um grupo bacana, um grupo alegre, sabe, de molecada. Acabou o jogo, o time tava uma draga na competição, né? Acaba o jogo, ele entra no ônibus. Pode gastar o bicho que a gente vai subir, hein? Pode gastar o bicho que a gente... Pô, o primeiro jogo que ganha depois de... E a gente ria, se divertia. E a partir dali a gente ficou 9 partidas. O Avaí fez no retorno uma arrancada de 13 ou 14 vitórias em 2016. Foi espetacular. Isso. Daí, assim... E aí a gente ficou esses jogos, assim, né? Foram 9 jogos sem perder, 7 vitórias e 2 empates. E perdemos só pro Atlético Goianiense lá, que o Atlético Goianiense era líder disparado. E a gente bateu vice-campeão. Então, desde 2016, acho que essa história de você estar num grupo assim, né, que ninguém esperava nada e conseguir um vice, talvez acho que foi a melhor campanha da Série B do Avaí, né? Sim, com certeza. Vice-campeão brasileiro. E aí de 2018 teve uma oscilação na competição, né? Não sei se vocês vão lembrar que na reta final a gente vai falar de salário atrasado, mas a gente já estava com 3 meses de salário atrasado ali e o rendimento começou a cair. E aí as pessoas começaram a associar com o salário atrasado, que não deixa de ser uma verdade, né? E aí a gente chega oscilando na reta final e a gente pega a Ponte Preta, um dia chuvoso, último jogo. O empate era nosso, né? Mas se perdesse ali ia ser terrível, porque acho que ia depender de outros resultados. E a gente chega meio desconfiado ali e aquele gesto que eu faço para torcida, que eu fazia para torcida na entrada, acho que ali ficou mais firme, porque assim, eu levantava a mão sempre no escanteio ali, e ali foi um sinal para mostrar que a gente não ia largar, né? Que a gente ia até o fim. E a gente conseguiu acesso e tem um lance no final do jogo que para mim foi como um gol, né? Que a Ponte Preta ela vinha atacando pelo nosso lado esquerdo. E aí, eu acho que o Jones Carioca perde uma bola no ataque, tava acabando, era o último, era só ele segurar lá que praticamente acabava o jogo. Aí ele perdeu, os caras vieram tabelando, e aí o jogador da Ponte Preta cruza pra trás, e quando o cara vai chutar, eu travo assim, tava dentro da pequena área quase, daí a bola saiu pro João Paulo chuta pra frente e acaba o jogo. Né? Então acho que 2018 foi esse sentimento de recuperação, de retomada, e o de 2021 salário atrasado de novo, né? A gente subiu com 8 imagens e 4 carteiras, praticamente o ano todo sem receber, muita confusão entre jogadores e diretoria, assim, não tinha nem relação mais, justamente pela questão de tanta promessa, tanta coisa.
E a gente se fechou entre jogadores, muitos jogadores experientes, assim, né? Nos fechamos com a torcida, nós fomos até a torcida, não sei se vocês sabem dessa história, mas a gente juntou 4, 5 cabeças ali, a gente foi na mancha, porque assim, tava de novo dando a conotação que a gente tava largando por causa do salário. E a gente falou que não, que a gente ia brigar. E aí foi quando a mancha comprou também, a torcida do Avaí comprou a nossa ideia na reta final. E a gente subiu naquele jogo desesperador contra o Sampaio Corrêa, que a gente sai perdendo, né? E o Renato ali faz o segundo gol de cabeça. Esse jogo tem umas histórias assim, como o árbitro da partida foi o Marcelo de Lima Henrique. Verdade. E aí, quando ele entra, a torcida do Avaí começa a cantar: é o melhor juiz do Brasil. E ele olha pra torcida e faz assim, né? E depois foi punido por causa do gesto que ele fez assim. E aí ele volta o pênalti. Isso, eu ia falar. Daí tem um pênalti pro Avaí que o Valdívia perde e ele manda voltar o pênalti. Não, acho que o Edilson perde e o Valdívia faz. Isso, posso ter trocado aí. Ô Betão, mas eu ia te perguntar sobre a questão do salário atrasado, já pegando o gancho da tua resposta. Porque esse ano e no ano passado a gente viu no Avaí manifestações. Os jogadores primeiro não concentraram, depois pararam de dar entrevistas, depois algumas sessões de treinamento não foram realizadas por manifestações dos jogadores. E nessas épocas, nesses períodos todos que você teve no Avaí, acho que os líderes conseguiram, e você era um dos líderes, conseguiram contornar melhor a situação ou controlar melhor a situação para que isso não prejudicasse vocês mesmos. Eu acho que esse foi um pecado do grupo de jogadores desse ano e do grupo de jogadores do ano passado, porque a situação, esses protestos acabaram se voltando contra os próprios jogadores. Como é que é isso aí no dia a dia? É muito difícil você controlar um vestiário, né? Porque assim, dentro do vestiário tem diversas personalidades. Né, pessoas com diversos comportamentos, cada um com seu pensamento, tem os seus objetivos individuais que todo mundo tem na carreira, mas a gente tem um objetivo comum e você controlar tudo isso, porque vai ter aquele jogador, não, tem que parar mesmo, tem aquele jogador que vai querer parar, que não tem que treinar, e aí você tem que ter sabedoria para conversar com o cara, para que não inflame outros jogadores. Aí tem moleque da base que não, que recebe R$1.500, tá 5 meses sem receber, né? O cara tá cabisbaixo, mas assim, tem que ter um controle. Eu, particularmente, sou contra a qualquer tipo de manifestação que atrapalhe a performance do grupo, né? Concordo com os jogadores do Avaí que eles têm a liberdade e o direito de fazer qualquer tipo de manifestação, acho que é um direito deles, mas eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de paralisação, de treino. Uma vez que eu me lembre, desde 2016 até 2022, que eu participei de um manifesto, que eu fui contra, fui voto vencido, eu e mais 3 atletas, nós fizemos uma reunião no vestiário, eu falei, eu sou contra. Aí mais 2 falaram também, eu sou contra, e o resto se calou e alguns apoiaram. Só que daí quando fizeram o manifesto, caiu na minha conta, porque eu era o capitão do time, e falaram que eu que fiz o manifesto, que foi fazer uma não concentração contra o Figueirense, e eu deixei bem claro, se a gente fizer esse manifesto e chegar no clássico e perder, vai vir contra a gente. Se nós não fizermos o manifesto e perder, dito e feito. Resolveram não concentrar ou não treinar, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente foi lá no clássico e perdeu, no Scarpelli. E aí caiu matando em cima da gente, né? Então eu sempre fui a favor de você tentar controlar o ambiente, tentar conversar com a diretoria, né? Por mais que você saiba o que você vai ouvir, mas é uma realidade. E o que a gente bateu muito na tecla foi o seguinte, nesses anos todos: se a gente não subir, a gente não recebe. Então, é uma realidade, né? A gente tem que correr pela gente. Se a gente não subir, não vai receber, né? E assim, e hoje o grupo de jogador está fazendo esses protestos. Vai receber pelos protestos? Não vai. No meu ponto de vista, não vai receber. Teve o desgaste com a torcida, né? Com a diretoria, com a torcida, tá uma mudança, uma transição, mas que os jogadores estão no direito deles, concordo também. Mas se eu tivesse, eu tentaria contornar de outra maneira. Perguntar pra ti, Betão, porque na época do Avaí tu já chegou com uma carreira já consolidada, passagem para outros clubes brasileiros, até na Europa também, mas tu já viveu esse tipo de situação também em outros clubes aqui no Brasil, porque tu é cria do Corinthians, passou inclusive, foi campeão brasileiro, mas também passou por um rebaixamento que o Corinthians sofreu. Naquela época, com a diretoria também ligada a investigações e tudo mais, houve algum outro tipo de situação, além do Avaí na tua carreira também, desse tipo? Não, assim? atraso salarial foi a primeira vez que eu vivi, foi aqui. Nunca tinha passado por situações assim. Foi uma experiência, porque é desgastante, é muito desgastante no dia a dia, é desgastante
no convívio, na relação, né? Como eu falei para vocês. Isso atrapalha muito no desempenho. Não, porque o jogador sempre vai dar entrevista e fala assim, não, a gente não mistura as coisas, mas atrapalha demais. Ainda mais quando é assim, jogador de futebol, ou é sim, não. É muito mais fácil de gente falar assim, não tem dinheiro, a gente tá indo atrás, mas não tem dinheiro, tá? A gente não vai pagar do que ficar falando, semana que vem acho que pinga alguma coisa. Daí não pinga semana que vem. Olha, não, depois do jogo tal vai pagar. Vai esperando vender não sei quem, tá esperando o câmbio que vai vir numa... Não faz isso. É melhor você falar a verdade, não tem dinheiro, a gente tá correndo atrás, mas não tem dinheiro. Do que você ficar com essa promessa, desgasta muito o dia a dia, desgasta o treinamento, o rendimento vai ser ruim. Mas foi a primeira vez que eu vivi e assim foi uma experiência boa no sentido que me deu bagagem, né? Vamos falar de bagagem? A gente abre o teu Instagram lá, tem umas fotos especiais da tua passagem pela Europa, competições internacionais, marcação de grandes jogadores. Conta pra gente um pouquinho como é que é marcar as feras lá, como é que foi jogar contra. Falar com assim, eu digo que eu sou um privilegiado, assim, porque eu vivi todos os grandes sonhos de uma carreira, só não vesti a camisa da seleção brasileira. Agora os demais, eu joguei nos melhores estádios, contra os melhores jogadores, disputei os melhores campeonatos do mundo. Principalmente na passagem pelo Dínamo, né? Isso, assim, é realmente sonho. A primeira vez que eu joguei uma Champions League, você escutar aquela música, ela parece que é uma brincadeira, mas esse cara... Enfrentou campeão, inclusive. A minha estreia foi contra o Arsenal. O Arsenal tinha Van Persie, Walcott, tinha Gallas, Fábregas. E assim, você vê os caras, assim, você fala, não é possível que eu tô aqui, sabe? É muito louco. Mas assim, é claro que o maior momento da minha passagem na Europa foi quando eu enfrentei o Barcelona. Né? Porque o treinador, ele fazia uma pré-eleição ou por setor, né? Chamava os 4 da defesa e fazia a pré-eleição, ou individual. Ele nunca fazia pré-eleição com todo mundo junto. E aí eu já falava russo, assim, né? Já me comunicava bem. E eu sempre joguei, a maioria das vezes jogava por zagueiro pelo lado direito, como se fosse um lateral. Mas joguei muito também pela esquerda e no centro, mas a maioria das vezes foi como quase um lateral. E aí ele me chama, antes do jogo contra o Barcelona, e fala: ô Betão, como é que tá? Tudo bem e tal? Amanhã a gente vai enfrentar o Barcelona. Eu falei, tô sabendo? tô sabendo. Tem um rapazinho lá no outro bem lado. Bem isso. Ele falou assim, então, como o Messi é canhoto e você é destro, o que eu vou fazer para esse jogo específico? Eu vou mudar você de lado pra você marcar. Eu falei, por que você não deixa o cara que tá lá já? Por que eu vou ter que pagar o pato, né? E aí ele falou assim, cara, aí vai ficar bom pra você, ele falou. O primeiro jogo. Foi o primeiro. Em Kiev. Ele falou assim, vai ficar bom pra você? Vai ficar bom pra você, porque ele é canhoto, você é destro, vai bater pé com pé. Eu falei, porque o Messi só faz isso só, né? Ele só leva pra esquerda, só não faz mais nada, né? Daí eu falei, cara, se é isso que tem pra mim, vai isso mesmo. Só que você fica a noite toda, cara, amanhã eu vou enfrentar o Messi, primeira vez, Barcelona, aquela coisa. Isso era um Betão com quantos anos? Foi na temporada de 2008. 25, então. 25 anos, né? 25. Eu já tinha completado, porque foi no final do ano. 25 anos. E aí, assim, beleza. Daí ele falou assim pra mim, ele falou assim, você não precisa jogar. Ele falou, só cuida do Messi. Daí eu falei, uma carga menos. E quantos gols o Messi fez no jogo? Então, daí começou o jogo 1-0 pro Barcelona, se eu não me engano. Mas só que não foi do Messi. E eu marcando assim, fiquei cego no jogo, né? Aonde ele ia, Não, ia. acho que primeiro foi de vocês, aos 2 Shevchenko? minutos. Acho que foi o Shevchenko, de falta. Foi um de falta, foi muito longe. O Shevchenko fez gol de falta, se não me engano. E aí, aonde o Messi ia, eu ia. Desligado do jogo, assim. E o Messi é inteligente, né, cara? E aí, o que ele fez? Ele começou a me levar lá pro meio do campo, pra abrir espaço nas minhas costas. E aí, o treinador falou pra eu seguir ele, vou seguir. Eu segui ele, daí teve uma hora que ele foi amarrar a chuteira, eu tava parado atrás dele. Ele olhou assim, olhou de novo, tipo, querendo dizer, cara, me deixa, né? Aí tá bom, acabou o primeiro tempo, ele não fez muita coisa. E eu felizão, ansioso pra acabar logo o jogo, né? Aí chega no segundo tempo, ele pega uma bola assim lá no meio campo e vem daquele jeito dele. E vai driblando driblou. Nosso zagueiro fez falta nele, isso com 40 e pouco já do segundo tempo. Aí a bola parada, falta na entrada da área, gol do Messi. 2-1 Barcelona. Mas ao final do jogo, a imprensa veio tudo falar comigo, assim, pela partida que Cumpriu eu fiz. bem, né? Fiz a minha parte, tentei fazer a minha parte, né? E aí joguei contra o Inter de Milão, contra Samuel Eto'o, Ibrahimovic, joguei umas 10 vezes contra ele. Jogou nos 2 times, né? Com Isso, ele no Barcelona e depois também na Inter de Milão. No PSG? No PSG também, verdade. Tu chegou a jogar com neve na Europa? Muita, né? A primeira vez que eu joguei com neve, pesada,
Foi eu acho que era Liga Europa, se eu não me engano. A gente foi jogar na Bielorrússia. Em Kiev, quando eu cheguei no verão. E é quente no verão, é abafado assim, né? E aí a neve mesmo, acho que foi nessa vez que a gente foi pra Bielorrússia. Peguei menos 22. Meu Deus, não sei nem Assim, o que é isso. Foi o teu primeiro contato na vida com a neve? Jogando, acredito que foi o meu primeiro jogo assim com neve pesada. E aí, o que os clubes costumam fazer lá? No dia do jogo, um dia antes, faz treino. Ou faz uma caminhada no parque, em volta do hotel. E nesse dia, de manhã, tava menos 15. Daí eu falei, não é possível que o pessoal vai querer fazer caminhada com menos 15, né? Com a neve batendo quase no joelho. E teve essa caminhada. Daí eu falei, meu Deus, se agora tá assim, imagina à noite no jogo como é que vai estar. Só que quando começa o jogo, você tá feliz, tá empolgado, tá quente, vai aquecendo ali, vai que vai, né? No intervalo do jogo, aí é uma tristeza. Porque o corpo começa a pegar a temperatura ambiente, aí começa a doer ponta do dedo, começa a doer o pé. Assim, por Deus, né? A gente não pode jurar por Deus, mas quase que eu peço pra não voltar. Porque meu pé tava queimando tanto, doendo tanto, assim, eu falei, não vou voltar pro jogo, cara. Tu perde as sensações, sensibilidade, né? perde tudo. E aí o dedo começa a doer muito, assim. Só que assim, eles têm umas técnicas lá de pomada, e toma chá no intervalo do jogo, mas é terrível, assim, muito terrível. Hoje em dia ainda tem um monte de estádios com Calefação, que ajuda muito. Fica assim uma bolha, né? Isso, que mas desfaz. na época ali não. Campo branquinho, bola laranja. O pessoal passava o soprador só pra marcar A linha. Eu fui na Copa do Catar, né? Estive cobrindo a Copa do Catar e todo mundo falava do calor e tal. É realmente um calor, mas os estádios do Catar é o seguinte, tu passava frio lá dentro, né? Acondicionado. Acondicionado em todos os lugares onde o público estava sentado. Betão, deixa eu te perguntar sobre o início lá da carreira. O PH já falou um pouquinho sobre isso, né? O Corinthians. O Corinthians é um negócio assim, uma repercussão que tu não tem noção, a não ser que tu esteja vivendo aquilo ali. E o teu primeiro episódio com o Corinthians, assim, o Betão como destaque jogando no time, foi o episódio de 2007 do rebaixamento. Teve o título de 2005, você fazia parte do grupo, mas era um time cheio de estrelas e tal. Como é que foi pra ti, com 24 anos, assimilar tudo que estava acontecendo naquela temporada e, entre aspas, ficar marcado com o rebaixamento de Corinthians? Eu subi profissional em 2001, né, com o Luxemburgo. Fiz 2 jogos naquele ano só. Eu subi no final do ano, eu fiz um jogo contra o Atlético Mineiro e um jogo contra o Inter, de Porto Alegre, que o Inter estava, acho que em 8º, quando classificava 8, assim, sabe? Daí o Inter tinha ganhado a gente. Não era pontos corridos ainda. Não, a gente foi com um time de molecada, assim, porque o Corinthians estava disputando a Mercosul, daí foi com o time para a Mercosul e foi com o time para o Brasileiro. 2001 tu tinha 18 anos. 18 anos. Tinha acabado de completar 18 anos. E aí a gente vai contra o Inter, o Inter não consegue classificar em cima da gente, um time de menino assim. Foi as 2 primeiras experiências como jogador profissional do Corinthians. Em 2002 o Parreira chega, aí contrata um monte de medalhão assim, daí a molecada fica tudo de fora. E aí quando é em 2003, eu começo a ter uma sequência de jogos com o Geninho, né? Fiz 23 jogos no ano. E aí em 2004 foi quando eu comecei a me firmar como titular, com a chegada do Tite, né? E aí em 2005 veio aquela MSI, aquela coisa toda. Aí em 2007, como ficou marcado, que eu falo pra você? Como eu vim da base, eu vivi 14 anos dentro do Corinthians. Então você acostuma com a pressão, né? A pressão de resultado, a fazer as coisas por amor, aquela coisa pressionado sempre. E quando eu sou profissional, os jogadores não tinham a liberdade que se tem hoje de um atleta da base que sobe, já se entrosa com todo mundo. Não, a gente ficava meio bem... Os medalhões ficavam para um lado e a molecada para o outro. Só que, o que os medalhões faziam? Me usavam como líder da molecada. Então, quando eu queria falar com a molecada, era sempre eu que era meio que um representante do ser Corinthians. Isso. E aí, com isso, eu fui criando bagagem, né? Com o Marcelinho Carioca, com o Luizão, com o Rincon, com o Vampeta, com o Edilson, enfim, Fábio Luciano. Você vai observando o comportamento de cada um, o Dida e tal, e você vai montando o seu perfil, vamos dizer assim. E como eu tive essa vivência toda com esses caras, é claro que foi o pior momento da minha vida de rebaixamento. Pior de todos, disparado como atleta profissional. Mas eu digo que foi o momento que me fez mais forte, que me criou mais casca, que a partir dali, tudo que eu viesse a viver como atleta, acho que nada poderia me abalar tanto como aquele momento, né? Fiquei marcado nesse sentido, como você falou, por quê? Porque eu sou um jogador que sempre dá entrevista. No momento ruim, no momento bom,
eu sempre dava entrevista. Meu empresário falava, Betão, quando perde, sai da câmera, cara. Eu falava, meu jeito é assim. Eu prefiro, de repente, entre aspas, me sacrificar pro meu grupo ir bem, né? Faz do meu jeito. E como eu era da base, sempre dava entrevista, e ainda ficou aquela imagem minha saindo do Olímpico, que eu tô com a cara coberta e entrando no túnel ali. O Olímpico foi o último jogo, né? Isso, contra o Grêmio. E aí ficou essa marca. Eu fiquei uma semana dentro de casa, quando a gente é rebaixado, mas dentro de casa. Quase, não vou falar que eu cheguei a ficar com depressão, mas é aquela coisa, não quero sair. E aí minha esposa falou assim pra mim, vamos sair, vamos... E aí tem a relação também do torcedor, né? Do torcedor. Do torcedor Betão. Isso, vivência, né? Porque assim, o sentimento que eu tive no rebaixamento não foi só pelo rebaixamento em si. Cara, eu sou criado aqui, né? Tô desde os meus 10 anos de idade, primeira vez que o Corinthians cai, e eu não tive a capacidade, eu levava essa culpa, sabe? Cara, eu não tive a capacidade de fazer nada pro Corinthians não cair. Só que depois você vai entendendo, não é só você, é tudo um contexto. Mas na hora, fala, cara, como que eu não fiz? Por que né, não fiz o gol, não tirei a bola? Por que né? Mas enfim, aí minha esposa falou assim, vamos no shopping. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou em shopping. Isso depois de 6 dias dentro de casa. Falou, vamos no shopping. Eu falei, de jeito nenhum. Não vou. Ah, vamos, você precisa sair, cara, você vai ficar doente, com aquela coisa toda. Eu falei, tá bom. Aí quanto mais você quer se esconder, mais você aparece, né? Aí em dezembro, eu botei jaquetão, botei touca, botei chapéu, eu falei, vou escondido. E aí quando eu vou no shopping, a torcida do Corinthians, vocês sabem como que é o perfil da torcida do Corinthians, né? E aí eu cheguei no shopping, a torcida começou, ei Betão, valeu, hein? Você representou. Eu falei, opa, não tá tão ruim assim, né? Daí o outro falou assim, pô Betão, você e fulano foi os que se salvaram. Eu falei, opa, aí foi que eu comecei a entender. Mas aí é aquela história, a torcida via em ti um representante dele. Justamente. E tava olhando para outros que estão de passagem ali, os vilões da história. Justamente. E aí, Faraco, já entrando numa outra questão, que eu acho, né, voltando no Avaí aqui, que eu acho que é uma das coisas que aconteceu no Avaí. O Avaí perdeu um pouco da identidade nesses últimos anos, né, a cultura de ter sempre um representante em campo da torcida. Aí que vocês podem falar, tinha lá, sei lá, Adilson Leno, tinha Jacaré, Marquinhos, o William, teve eu, Bruno Silva, e de repente o torcedor olha pro campo e não consegue se sentir identificado. E isso que o torcedor do Corinthians viu em mim, né? Essa identificação de alguém que representava eles ali em campo e que fez de tudo para que não acontecesse e acabou acontecendo. A gente passou pela tua carreira, parte do Avaí, a parte da Europa, a parte do Corinthians. Falar um pouquinho também do Santos, né? Porque tu viveu uma Libertadores logo depois, antes de ir pra Europa, inclusive. E tu chegou até uma quartas de final ali de Libertadores, caindo ali pro América do México, num 2-1 no agregado. Como é que foi? Tinha condição de talvez chegar mais longe? Como é que foi jogar essa Libertadores? A minha chegada no Santos é curiosa, porque pro torcedor santista o Corinthians é o maior rival. E pro torcedor corintiano o Santos é mais um, né? Assim, no bom sentido. Que o rival é o Palmeiras, né? Que o rival é o Palmeiras. E aí quando eu anuncio a minha contratação, a torcida o Santos tem 2 torcidas principais. Tem a torcida jovem e a sangue jovem. Aí quando anuncia a minha contratação, a principal é a torcida jovem, que é a maior. Essa torcida sangue jovem entra numa revolta com o clube. E antes de eu chegar no clube, tava pichado no muro lá, fora Betão. Eu falei, o que eu vim fazer aqui, cara? Eu comecei a pensar comigo, né? E o Leão era treinador. Fora Leão, fora Betão. E durante os 6 meses que eu joguei no Santos, eu fiz um contrato de 3 anos, durante os 6 meses que eu joguei no Santos, a torcida sangue jovem não gritava meu nome, porque na época tinha o costume de fazer escalação, né? A torcida jovem gritava e a sangue jovem não gritava meu nome. Aí no dia da minha coletiva de imprensa, a torcida jovem foi lá, ó, deu boné, ó, você jogou lá nos caras lá, tá? Falei o nome do clube, né? Você jogou nos caras lá e tal, mas agora você é nosso, tá? Representa aí. E aí, assim, foi uma passagem muito boa, porque o Santos abriu as portas para mim no momento mais difícil da minha carreira, logo após o rebaixamento. Eu achei que eu ia ter que começar de novo no time pequenininho lá atrás, e eu fui pro Santos. E aí foi uma passagem de muita identificação, muita entrega, assim. Fiz bastante jogos de lateral direito também. E essa Libertadores foi especial também, porque, assim, a gente fez uma campanha que muita gente não acreditava, né? E nesse jogo, inclusive, fiz algumas assistências, alguns gols também, contra o Cúcuta, se eu não me engano, da Colômbia. E nesse jogo o Pelé estava na Vila Belmiro. E aí, após o jogo, escutando os comentários, ele me elegeu como melhor em campo. Eu falei, cara, zerei o game, né? Zerei o game. O Pelé me elegeu como melhor em campo na Vila Belmiro,
Cara, vestindo a camisa do Santos, né? Um cara que mais representou o Santos, fala que você foi o melhor em campo. Mas é uma passagem muito legal. Eu tenho assim muito carinho pelo torcedor santista, pelo clube. Eu comparo o Santos com o Floripa, assim, sabe, com o Avaí e tal, talvez, porque assim a imprensa é bairrista, assim, no bom sentido, sabe, que tá sempre ali falando do Santos, tal, porque não tem como falar mais de ninguém assim. Ao mesmo tempo a imprensa acolhe, né, que é igual aqui em Floripa, ao mesmo tempo que é bairrista, acolhe. Tá sempre junto, cobrindo o dia a dia, assim, é o assunto durante a semana inteira. E eu faço essa comparação porque são dois clubes bem queridos, assim, né? Betão, deixa eu te perguntar então, pra gente encaminhar o nosso encerramento, sobre uma luta que é a luta que tá em pauta, que vai continuar em pauta e que tu és vamos dizer assim, representante. Que é isso aqui, ó, esse gesto aqui que eu estou fazendo aqui para fazer junto contigo. Como é que você está vendo os progressos? Como é que você está vendo essa luta antirracismo que o futebol tem demonstrado um pouquinho mais, né, nos últimos anos, mas que a gente sabe que ainda tem muito para caminhar? Faraco, assim, a minha opinião sobre isso é assim, que o futebol ele é apenas um reflexo da sociedade. As pessoas costumam falar assim, vamos falar sobre o racismo no futebol. Não dá para você falar sobre o racismo no futebol sem falar sobre o racismo da sociedade. Que o futebol reflete aquilo que apresenta a sociedade. Tá caminhando? Tá. Né? Tá caminhando a passos curtíssimos. Né? Porque há quantos anos a gente fala sobre racismo e como a gente está ainda discutindo se é crime ou se não é. Então a gente vê que está caminhando, mas a passos curtos. Talvez alguns anos atrás nem se falava, nem cogitava ser crime. Hoje já cogita ser crime, né? Mas o que eu falo assim é uma questão sociocultural, né? Que não adianta, no meu ponto de vista, não adianta a gente fazer campanhas, hashtag Força Fulano, camisa, se não tiver atitude, né? Se não tiver posicionamento, se tiver uma mudança prática. O que é mais me fugiu a palavra agora, mas o que me chamou mais atenção é quando a gente vê a Conmebol antes dos Jogos da Libertadores fazer aquela rodinha e aí quando acontece um ato de preconceito racial não acontece. A punição é mínima, né? Um sorvete, paga um sorvete pro rapaz ali. Então assim, eu acho que a gente precisa um pouquinho mais da parte prática do que da parte teórica, né? Porque quantos casos Como é que você vê o Vini Júnior, a luta dele lá na Espanha? A forma como ele bateu de frente. Eu acho que talvez assim, ele precisava se posicionar, acredito que ele precisava se posicionar, mas ele tá sozinho, eu vejo ele sozinho. Eu não vejo que tem assim um apoio prático. Na teoria, como eu falei pra vocês, que acontece qualquer coisa lá, todo mundo, hashtag Força Vini, tal, isso aqui. Daí se simula uma punição, acho que teve até uma punição mais severa para alguns torcedores, mas severa assim, no sentido de não pode mais no estádio, aquela coisa toda. Mas eu ainda acho que ele não está com a força que ele precisava estar, né? Só que daí as pessoas começam a misturar o jeito dele de provocar também o torcedor. E aí, tá vendo? É por isso que sofre preconceito racial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Preconceito racial. Conseguiram até fragilizar um pouquinho ele agora. Justamente, né? Por causa disso, por causa desses debates que ele faz. Enfraqueceu a força dele com relação a essa luta. E aí eu vou falar pra você uma situação que aconteceu com um funcionário do Avaí que trabalhava comigo, não vou citar nome para não ter problemas. A gente estava debatendo sobre isso, sobre questão de preconceito racial. Daí ele virou para mim e falou assim, pô, Betão, a gente tava debatendo na boa assim, né? Falou, pô, Betão, isso aí faz parte do jogo, cara, desequilibrar o adversário. Daí eu parei assim, eu falei, mas faz parte de qual jogo que você tá falando? O jogo de futebol ou o jogo da vida? Né, porque você tentar desequilibrar alguém usando o preconceito racial, você está mexendo com a história. Você não está falando sobre futebol em si, né? Porque eu ainda acredito que futebol ele é sinônimo de esporte, cultura, lazer e educação. Eu acredito nisso ainda, eu vivo essa utopia de ver o futebol tendo essas bandeiras. E aí quando ele me falou isso, eu falei, tá confundindo um pouquinho as coisas, né? Levando a questão racial para tentar fazer um desequilíbrio emocional no adversário. Mas de um modo geral, eu acredito que a gente está caminhando com passos largos, mas o consolo que dá é que está caminhando. Pior que se tivesse parado. Betão, foi uma satisfação enorme, né, te receber. Fazia tempo que a gente não conversava, né?
Muitas vezes aí na tua passagem pelo Avaí a gente bateu papo em entrevistas, em coberturas de jogos. E fazia tempo que a gente não conversava, então sempre uma satisfação te ouvir pelo teu conteúdo, pelas tuas experiências. E espero te ver aí em breve, quem sabe comandando um departamento de futebol. Pô, seria um prazer. Porque eu sei que boas ideias vão surgir. Valeu, Faraco. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer poder falar de futebol, né, dessa maneira, assim, aberto, né, sem muita firula, né? Poder passar o conteúdo daquilo que a gente viveu para as pessoas. E seguimos. PH, obrigado também pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Faraco. Obrigado, Betão. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Que acompanhou também. Valeu pela parceria, PH. Esse foi mais um episódio do nosso Jornada Cast, o podcast da CBN Floripa, no oferecimento de Ibagi, Zita, Forte Atacadista e Cassol. O nosso convidado da vez foi o Ebert Amâncio, o Betão. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.